Fala galera, vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre estrutura condicional, estrutura de repetição e vamos conhecer aqui o que é variável e como utilizar elas, beleza? Vamos aqui criar uma nova pasta. Vem aqui no file, coloca aula 3 barra index.php, beleza? Aqui no arquivo index já vamos abrir nossa tag de PHP, abrir e fechar aqui, opa, abrir e fechar, beleza? Aqui dentro vamos aprender, já começar aqui, o que é variável. Variável, é, o nome já diz, é um local que a gente armazena um dado que você pode utilizá-lo ou alterá-lo usando o índice dele. O índice seria o nome da variável, certo? E aí esse dado você pode utilizar ele durante o seu processo, você pode exibir na tela, você pode alterar, se for um número você pode somar, enfim, você pode fazer várias coisas com o conteúdo que fica salvo dentro dessa variável, entendeu? Aqui a gente vai iniciar aqui, vamos criar, para mim utilizar esse exemplo de, de estrutura condicional, eu vou criar aqui um número. O nome da variável chama número e eu vou dar um valor para ela que é igual a 10. Beleza? Aqui eu fiz isso. Eu criei a variável chamada número e atribuí a ela o valor de 10. Certo? Aí aqui a gente vai começar. Deixa eu comentar aqui para ficar certinho. Criando uma variável e adicionando o valor a ela. Tá? Aqui eu criei aqui uma variável do tipo número, né? Mas aqui eu posso adicionar uma string, que é um texto. Eu posso adicionar vários tipos de dados nela. Entendeu? Data, número, enfim, tem infinitas possibilidades que a gente vai ver aí depois no decorrer do curso, beleza? Aqui eu estou adicionando o número 10 a essa variável. E aqui agora a gente vai aprender o que é estrutura condicional. O que seria estrutura condicional? É que dentro do código da programação, por diversas vezes a gente precisa que o código ele faça determinada coisa caso tenha tal coisa. Entendeu? Depois a gente vai ver na prática se pode, talvez isso pareça meio estranho agora, mas numa prática quando a gente estiver desenvolvendo, você vai ver a gente utilizando isso e você vai conseguir compreender melhor, tá? Com um exemplo que a gente estaria usando dentro de um código. Aqui a gente vai fazer tipo isso. Eu quero saber se o meu número, se minha variável número, ela é. Vamos fazer um exemplo prático, tá? Para você entender, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou fazer duas variáveis. Uma variável, na verdade, vai se chamar nota e a outra variável vai se chamar média, tá? A média vai ser igual a 6, tá? E eu vou colocar aqui, a princípio, uma nota 5, beleza? Aí aqui dentro da estrutura condicional, eu vou fazer a seguinte coisa. If significa se, vamos dizer assim, se, aí abre parênteses, eu vou colocar aqui essa condição. Se nota for maior ou igual a... Eu vou tirar esse acento aqui, que é melhor a gente trabalhar sem acento. Beleza? No nome das variáveis. Se nota for maior ou igual a média, aqui a gente abre colchetes, tá? E aí aqui dentro, esse aqui é o corpo dessa condição. Tudo que eu colocar aqui, ele vai exibir somente se a variável nota for maior ou igual à média. Certo? Eu vou colocar aqui ó, um echo aprovado, tá? Vamos ativar aqui o meu servidor na pasta aula 3. cd, dois ponto barra. Aqui eu expliquei já na outra aula, né? Dois ponto barra, eu tô voltando para a pasta anterior, para a pasta aulas, e depois eu entro na pasta aula 3, que é onde a gente está aqui. E aqui eu ativo o servidor novamente para a gente visualizar esse arquivo, o index. Tá? Coloquei dois pontos aqui que eu tinha esquecido, senão ia dar erro. Vamos lá no navegador agora e ver. Opa, e ver. Tá vendo? Ele não exibiu nada. Por que ele exibiu nada? Porque a minha nota ela tá igual a 5, certo? Igual a 5. Se ela tivesse 6 ou maior, eu vou colocar 7 aqui. Se a minha nota for 7, ele vai exibir aprovado. Tá? Como a minha nota
7, ele agora exibiu aprovado. Se eu colocar uma nota menor do que 6, 5 novamente, ele já apaga, não aparece nada, entendeu? Então o que eu tô falando aqui, só vai exibir esse texto caso, caso a minha nota seja maior que 6. Ou igual, se eu colocar 6 também aqui, ele vai exibir também. Porque eu tô falando que maior é igual. Aí qual seria os símbolos aqui que é utilizado? Aqui, esse daqui, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, tá? Isso aqui significa maior, esse significa menor. Dessa forma aqui, ó, colocando igual, igual, significa igual. Desta forma, significa menor ou igual, menor ou igual. E assim, maior ou igual, maior ou igual. Esse seria aqui os exemplos simples de se fazer essa comparação aqui dentro da nossa estrutura de condicional, entendeu? Então aqui, o que está dizendo? Se a nota for maior ou igual à média, eu exibo aprovado. Entendeu? Aí o que eu faço? Mas eu quero exibir reprovado caso ela seja menor. Aí o que eu preciso fazer? Dentro do if aqui, quando eu fecho aqui aspas, aí eu venho aqui e coloco else e abro também um colchetes e aqui coloco echo reprovado. Certo? Reprovado. O que vai acontecer aqui? Ele vai dar aprovado porque a minha nota ela está igual. Se eu colocar minha nota agora menor do que 6, vai dar reprovado. Entendeu? Aqui eu estou dizendo. Se ela for maior ou igual aprovado, e se ela for menor ou igual, ou se ela for menor, reprovado. Existem casos dentro daqui desse condicional que a gente precisa passar mais de uma condição. Vamos um exemplo. Se ela for menor, exiba tal coisa. Se ela for igual, exiba tal coisa. Ou pode ser até relativa a uma outra coisa. Por exemplo, eu posso colocar aqui nota máxima, por exemplo. E se ela for igual à nota máxima, aí eu exibo uma outra coisa, entendeu? Parabéns, você foi excelente, alguma coisa assim. Eu posso passar vários tipos de condição. Para isso, eu precisaria... Vamos fazer aqui para ficar mais simples. Eu vou fazer aqui, caso ela seja maior que a média, vai ser aprovada. E aqui dentro do else, de vez eu já usar só o reprovado, vou passar aqui para a próxima linha e vou colocar else if. O que eu estou fazendo? Eu estou passando novamente uma outra condição dentro da mesma estrutura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar por aqui. Se a nota for maior do que a média, beleza, ele já vai exibir aprovado. E aí, pronto, ele já vai para o final aqui da estrutura e continua daqui. Se a nota não for maior que a média, ele vai passar para essa próxima condição. Vou colocar aqui nota. Se a nota for igual à média, ele vai exibir isso daqui. Vou colocar aqui echo na média. Ele atingiu exatamente a média. Ou reprovado. Entendeu? Só para a gente ter uma ideia aqui. If, se a nota for maior que a média, aprovado. Se ela for igual, na média. Caso contrário, reprovado. Aí o que ele faz aqui? Ele passa por essa condição. Não, essa condição não retornou positivo. Essa nota ela não é maior que a média. Ela pode ser igual ou menor. Ela não é maior. Aí ele passa para a próxima condição. Se a nota for igual à média, ele exibe aqui. Certo? Caso não seja, ele passa para a próxima condição e exibe isso. Próxima condição não, ele passa para cá e exibe reprovado. Ou seja, se ele não for nem maior nem igual, é reprovado. Ele faz exatamente isso. Se ele chegar aqui e a nota já for maior do que a média, ele exibe aprovado, pula todo o restante da estrutura e aí começa a compilar o sistema a partir daqui depois desse bloco, entendeu? Então aqui como minha nota está menor, certo? Nota tá 5 e 6. Se eu for lá, vai dar reprovado. Se eu colocar 6 agora, ao invés de dar aprovado, ele vai exibir na média, certo? Compreendeu? Se for maior, 7. Aprovado. Entendeu? É isso. Aí aqui dentro da estrutura condicional, você pode fazer dessa forma. Aí você pode implementar mais. Digamos que, além dessa condição, você quer passar uma outra condição, certo? Aí você vem aqui e coloca
comercial assim duas vezes. E aí você escreve. E aí você passa outra condição. Entendeu? Aqui eu senão vou ter que criar outras variáveis para te explicar. Mas é isso. Eu vou colocar aqui novamente a mesma condição, só para se ele passar nessa e não passar nessa, ele não exibe. Vou colocar a mesma aqui só para poder deixar exemplificado. Entendeu? Ele está exibindo aprovado. Se eu colocar aqui se a nota é menor, ele nunca vai passar aqui porque não tem como ele aprovar essa condição e essa, porque uma anula a outra, certo? Então ele vai dar aqui reprovado. Entendeu? Aqui eu estou passando duas condições. Para exibir aprovado, eu preciso que ela passe por essa condição e também passe por essa outra condição. É isso. Beleza? Essa parte aqui eu vou comentar, que é só para vocês terem uma ideia que tem como você passar mais de uma condição dentro do mesmo bloco para ser aprovado aqui. Certo? Aí aqui, dessa estrutura de condicional, eu também falei sobre a estrutura de repetição. O que seria? Eu vou fazer dentro de um outro bloco aqui, vou dar um BR, pular duas linhas ali. E aí eu vou abrir um outro bloco aqui do PHP e vamos falar sobre a estrutura de repetição. O que seria? Digamos que eu queira realizar uma tarefa várias vezes. Eu não preciso escrever aquilo várias vezes. Digamos que um exemplo. É um exemplo que não seria usado. Digamos que eu queira escrever meu nome 10 vezes na minha página, certo? Esse é só um exemplo. Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no for. Aqui eu estou fazendo o quê? Enquanto. Aí aqui eu crio uma variável aqui dentro, ó, enquanto i. Eu crio uma variável e dei o nome dela de i. I é igual a zero, certo? Aí eu falo, enquanto i for menor do que 10 e mais. E aqui eu crio meu bloco. O que eu estou falando aqui? Ó? Eu criei a variável i e dei o nome, dei o valor dela de zero, certo? Aí eu falo, enquanto a variável i for menor do que 10, exiba o que está aqui. Aí eu coloco i mais significa que a cada vez que o meu programa voltar aqui, ele vai adicionar um valor mais um ao meu valor. Por exemplo, zero, ele vai exibir o nome. Quando ele voltar, ele vai colocar 0 mais 1. O meu i vai ser igual a 1 agora. Aí cada vez ele vai repetindo. Então ele vai repetir o que eu escrevi aqui, tudo que eu escrevi aqui, tudo que eu fizer aqui, ele vai repetir 10 vezes aqui nessa condição. Vou colocar aqui um exemplo. Echo, vou colocar Pedro Neres. Certo? Salvei aqui. O que vai acontecer? Ele vai exibir meu nome 10 vezes. Certo? Deixa eu colocar aqui um BR para ele quebrar a linha, para não ficar toda uma linha só, você não conseguir compreender o que está acontecendo. Aqui ele vai exibir, tá vendo? Eu escrevi aqui apenas uma vez, Pedro Neres, mas como ele está dentro desse bloco que ele está mandando repetir isso daqui, enquanto a variável i não for igual ou maior a 10, ela tá falando, enquanto ela for menor do que 10, eu exiba isso. Então ela é 0, na segunda vez ela é 1, na terceira vez ela é 2, assim por diante, quando ela chega em 9 ela para. Aí passa pro próximo, depois eu bloco aqui. Entendeu? Eu vou colocar aqui agora uma outra coisa. Ó, echo, acabou, tá? O que ele vai fazer? Ele vai exibir Pedro. Quando eu terminar, quando o i for igual a 9, quando o i for igual a 10, ele vai passar para a próxima linha e aí vai exibir acabou. Ó, Pedro. E aqui depois que agora i é igual a 9, acabou. Eu vou exibir, ó, a variável, além dela poder ser usada, como eu disse, ela pode ser impressa também. Eu vou exibir ela aqui. Vou colocar aqui. Vou exibir o i. O que eu estou fazendo? Além de exibir o Pedro, eu vou exibir também o i. Aqui eu vou pular a linha depois, certo? Eco Pedro. Aqui a gente pula a linha. Eco Pedro Neres. Exibo o número a qual o meu i está nessa linha e passa para o próximo. Aí você vai ver que vai ser Pedro 0, Pedro 1, Pedro 2. Esse número ele vai alterando, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9. Compreendeu? Acho que fazendo isso agora você vai compreender melhor o que está acontecendo com a variável i e por que ela se repete até parar. Certo?
Então é isso para essa aula. Espero que você entenda, pratique algumas coisas, crie alguns exemplos e você pratique essa estrutura de condicional aqui, pratique bastante até você compreender como funciona e também aqui na estrutura de repetição. Por quê? Porque isso é muito utilizado. Durante a programação, você precisa tomar uma decisão ou você precisa que exibe um código por várias vezes, que faça uma condição por várias vezes. Você vai utilizar essa estrutura aqui também muito. Então é uma coisa que precisa estar bem certa na sua cabeça para você conseguir programar de forma prática, entendeu? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Já aproveita e segue nosso canal, curte o vídeo, indique para os amigos. A melhor coisa que tem é estudar junto com outro amigo. Então, se tiver um outro amigo que você acha que ele pode ter interesse, já manda esse curso para ele. E os dois vão acompanhando ao mesmo tempo, vão comentando, um vai ajudando o outro. E é isso. Deus abençoe e até a próxima.